Bom dia, amados. Que bom estarmos aqui nessa manhã para louvarmos ao Senhor, manhã de adoração, manhã de contrição, de rendição da sua vida, do seu ser, das suas vontades, do seu querer diante de Deus, e que de fato e de verdade você realmente sintonizado, conectado com o Espírito Santo de Deus, você adore, você louve, você cante, você receba a palavra da vida e todas as distrações sejam retiradas da sua mente, do seu coração. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos ter a grande e maravilhosa oportunidade de doarmos um pouquinho do nosso amor compartilhado de forma concreta, né? Então você vai poder compartilhar 1 quilo de alimento logo depois do culto aqui, às 11h30 da manhã. A gente não quer que ninguém chegue cedo, 11h10, 11h15, tem que ser depois de 11h30, tá bom? Para que a gente esteja lá. Então você venha depois de 11h30, nós vamos estar na porta da igreja ali, para orar por você. Você virá com o seu carro, não vai precisar sair do carro, tá bom? A gente vai pegar o alimento, nós vamos orar rapidamente ali, rever você, mesmo que um pouquinho de longe, mas vamos ter a oportunidade de orar por sua vida. Aqueles que vierem a pé, também vão chegar depois de 11h30, tá? Chega depois de 11h30, para a gente poder também orar por vocês, mantendo sempre o nosso distanciamento, né? Porque estamos em isolamento, mas estamos em relacionamento. Outra coisa é que você deve vir de máscara, tá bom? Venha de máscara para que a gente esteja ali também na porta da igreja, cumprindo as nossas normas determinadas pelo Ministério da Saúde, ok? Vamos então orar ao nosso Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração diante do Pai, vamos clamar, vamos orar, nós vamos cantar, porque grande, grande, grande é o Senhor, e você vai ter a oportunidade de declarar a grandiosidade de Deus. De onde você está aí, declarar o senhorio de Cristo na sua vida, né? Em breve tudo isso vai passar, está passando. É leve, é momentânea a tribulação, mas em breve nós vamos estar juntos aqui. Olha, eu não vejo a hora de ver a sua face aqui, de nós nos abraçarmos, de nós festejarmos, de nós comermos juntos. Nós estamos com saudade do toque, né? Você está com saudade aí na sua casa de abraçar? Eu estou demais. Nós estamos sofrendo de crise de abstinência, né, do abraço. Mas vai chegar esse momento, espera com paciência no Senhor. O Senhor está ouvindo o clamor de uma terra que almeja estar na presença do Senhor, que almeja adorar ao Senhor, que almeja um dia estar aqui no coletivo, adorando, rendendo louvores de gratidão, porque vamos passar, superar e vencer essa crise para a honra e glória do Senhor Jesus. Onde você está aí? Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar também por nossa nação neste momento. Pode enviar os seus pedidos aí, a nossa equipe vai fazer estes pedidos chegarem até nós, e nós vamos orar no final também por eles. Vamos clamar ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor em toda a terra. Pai, toda a terra está cheia da tua glória, porque os céus manifestam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Não há, Pai, como olharmos para um céu tão lindo, tão azul, contemplarmos as nuvens, os pássaros, o sol da justiça que brilha sobre nós, as misericórdias que se renovam a cada manhã, e não nos colocarmos no lugar e na posição de adoradores diante de um Deus que é tão grande. Não há, Pai, como não agradecermos também pelos milagres, as curas, as manifestações visíveis, e por que não dizer também invisíveis, que o Senhor tem realizado, aquelas que nós não vemos, que nem olhos viram, nem se penetrou no coração do homem,
mas sabemos que o Senhor tem preparado para todos aqueles que te amam. Aqueles livramentos, Pai, que nós não vemos. Quantos livramentos passamos essa semana? Aquele momento que paramos num minuto de bobeira, mas era o Senhor nos livrando de um acidente, de um incidente. Estamos vivos, e Tu és o Deus dos vivos e não dos mortos. A Ti a glória, Pai. Seja exaltado nas nossas vidas. Nós nos ligamos a Ti agora, ativamos a nossa mente para, conectados no Espírito, adorarmos de uma forma que o Senhor se agrade. E depois que terminar aqui esse momento e iniciar o verdadeiro culto com atitudes práticas, que tenhamos a sensação e a certeza ao mesmo tempo. O Senhor esteve conosco, nos visitando nas casas, aqui no templo, e onde esta palavra chegar, onde este culto, Pai, envolver pessoas para Te adorar, queremos que o Senhor diga: estes são os meus filhos amados, que a minha alma se compraz. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh Pai, colocamos a nossa nação agora, o nosso presidente, os novos rumos, as novas mudanças, as incertezas da terra, mas, ó Pai, confrontando essas incertezas com a convicção que o Senhor está em um alto e sublime trono, e o Senhor governa a terra, e nada no Brasil vai fugir ao Teu controle, Pai. Portanto, dê sabedoria, dê graça, Senhor. Tu és o Deus da verdade. O Senhor não é o Deus da mentira, o Senhor é o Deus da verdade. E sabemos, Pai, que o caminho, a verdade e a vida é só Cristo Jesus. A Ti a glória e o louvor. Queremos cantar, Pai. A nossa alma tem sede de Ti, e por isso nós nos encontramos contigo mais uma vez nesta manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar o grande, o Senhor de toda a história. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare que Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, Senhor, e céus. Aleluia. Seja engrandecido, grande Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero convidar você, querido, a abrir a preciosa palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. A palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? E sabemos que a palavra do Senhor, que é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. E nós louvamos ao Senhor porque é nessa palavra que nós nos firmamos. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Laodiceia, ok? E esta palavra de Cristo Jesus, essa é a última carta que Jesus Cristo escreveu, e nós vamos pensar nela. Eu quero pensar com você sobre o tema a temperatura ideal. A temperatura ideal. E você vai entender um pouco nas verdades que estão ligadas aqui a este texto sobre essa temperatura que Deus, Ele almeja de nós. E o texto diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, eu tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha que tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor por essa palavra, uma carta de amor, uma carta de um pai que se preocupa com os seus filhos, de um Cristo que é o cabeça da sua igreja e quer remodelar, moldar, ajustar, quer refazer conceitos. E é interessante pensar em Cristo sempre como médico que quer curar. Tem alguém nessa manhã aí precisando de cura? Cura na alma, cura no espírito, cura nas vontades, nos desejos, nas inclinações? Ah, queridos, todos nós precisamos de cura. Todos nós, por conta do pecado, ficamos adoecidos. O pecado trouxe males terríveis para o homem. O pecado fez com que o homem adoecesse. E sem o médico, sem o remédio certo, nós vamos perdendo a nossa imunidade, vamos perdendo as nossas defesas. É interessante que o Instituto Nacional do Câncer trouxe uma matéria sobre o câncer que eu achei muito interessante e quero compartilhar com você nesta manhã. O Instituto Nacional do Câncer disse que a causa para o aparecimento dessa enfermidade acontece quando as células do corpo sofrem alguma alteração no seu DNA e passam a se dividir e se reproduzir de forma descontrolada. A matéria continua dizendo também sobre o câncer, que isto ocasiona o agrupamento dessas células e aí sim a formação dos chamados tumores. No entanto, nem todo tumor é considerado um câncer, conforme explica essa matéria. E aí, entre as causas que a matéria trouxe, isso me chamou muito a atenção. Veja, atente. As causas, de acordo com os oncologistas, aproximadamente 90% dos tumores malignos estão relacionados a fatores ambientais. E apenas 10% são relativos à genética. Quando eu li essa matéria, eu confesso a você que eu assustei, porque se nós temos estudos que comprovam que 90% dos tumores malignos estão relacionados ao ambiente, isso me preocupa, porque 10% da genética. E aí a gente começa a analisar os fatores que causam enfermidades. É claro que a má alimentação, é claro que o excesso do estresse, as preocupações, não cuidar da saúde, não se alimentar bem, não fazer um exercício físico e etc. São fatores que vão causando enfermidades. E por que não pensar também, a gente está falando aqui hoje do câncer, mas por que não falar de outras enfermidades que vão surgindo ao longo da vida? E quando nós começamos a pensar sobre as nossas defesas, sobre o ambiente, é claro que um mergulho no próprio ser nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos quais são os fatores externos que vão adoecendo a vida. E num tempo de pandemia, num tempo de quarentena do coronavírus, o que mais os médicos, especialistas, infectologistas têm recomendado é: melhore a sua imunidade, melhore as suas defesas, tome vitamina D, tome vitamina C, não esteja tomando a vitamina do sol, enfim,
são muitas as recomendações para que as defesas do organismo consigam suportar todos os fatores ambientais exteriores que possam infectar uma pessoa. E aí, é claro que essa pandemia também traz alguns sintomas, traz algumas evidências. Eu acredito que nesse tempo que estamos vivendo, queridos, nunca se evidenciou tanto os problemas emocionais. Está sendo agora revelado aquilo que estava incubado. Não tem quando a doença está incubada, ela não se manifestou, mas agora, com o tempo que se alarga, o tempo que se alonga de uma enfermidade que vai se alastrando, outros sintomas e evidências começam a ser revelados. Por exemplo, pessoas que começam a evidenciar problemas disfuncionais, emocionais, como a ansiedade, que está tendo um pico altíssimo nas pessoas, como, por exemplo, a depressão. As pessoas pensando na questão do tema da morte. Como que esse tempo também tem evidenciado as enfermidades do senso de pertencimento, as pessoas solitárias. E a nossa sociedade está repleta de pessoas que se sentem sozinhas. E aí, queridos, é que nós precisamos nessa manhã, mais uma vez, nos munirmos das defesas, e nós nos voltamos para a palavra de Deus, porque é bem sabido que existe um câncer que tem tomado a mente, o coração, as emoções, as volições das pessoas, as vontades, o querer, os desejos. Existem doenças que estão se manifestando entre as pessoas estão doentes. E aí nós precisamos de um médico, nós precisamos do remédio certo. É interessante que no Antigo Testamento eu consigo lembrar de uma pessoa que estava doente, e Jesus vai denunciar a doença da igreja de Laodiceia, e já nós já vamos falar sobre isso. Mas Naamã estava doente, ele tinha uma lepra, e ele precisava ouvir a voz de Deus, e o profeta vai dizer para ele o que ele precisava fazer. E num certo momento ele questiona a maneira, a forma de ser curada. Jesus, o próprio Deus, diz para ele assim: olha, vai até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Mas ele questiona, as águas do Jordão são barrentas. Então aqui vai até uma dica: não questione o método de Deus, apenas obedeça, porque nós estamos evidenciando que o nosso problema não é seguirmos a Cristo, é obedecermos a forma e o método que o Senhor tem para nós. No Antigo Testamento, Ezequias ficou doente, e ele vai se virar para Deus também, e vai dizer: Senhor, eu tenho andado em fidelidade. Será que se a enfermidade tomar a sua vida, você poderá dizer: Senhor, eu tenho andado em fidelidade, eu tenho andado com o Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho amado o Senhor sobre todas as coisas? Ezequias ficou doente, mas ele andava com o Senhor, e Deus respondeu a sua oração. Eu espero, meu amado, que você esteja realmente andando com Deus, para que quando o dia mau, se porventura chegar, você esteja munido destes alicerces, os quais você firma a sua fé, e nele se mantém firme, inabalável, diante das provações. Veja, a temperatura ideal, portanto. O médico Jesus vai falar daquilo que afetava a igreja. É interessante que o verso de número 15, está com a sua Bíblia aí? Está com a palavra? É a palavra que te fala, é o Espírito que te fala, não é o homem. O texto diz: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Bem, a cidade de Laodiceia, ela não tinha rios, água que ela mesma pudesse canalizar para abastecer a cidade de Laodiceia. Então ela estava entre duas cidades, a cidade de Hierápolis, onde as águas eram muito quentes, e a cidade de Colossos, onde a água era muito fria. Então era uma cidade rica, era uma cidade que estava num lugar pomposo,
Para você ter uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um abalo sísmico, um terremoto. E ela teve condições de ela mesma, sem depender do Império Romano, de reconstruir a cidade, porque era uma cidade rica, e Jesus vai falar que aquela cidade era uma cidade rica. E pelo fato dela não produzir a água, não ter um rio que passasse, cortasse aquela cidade, ela tinha dutos, arquedutos que eram canalizados de Herápolis e de Colossos. Colossos e Herápolis eram duas cidades que abasteciam a cidade de Laodiceia. Então, as águas, quando saíam de Herápolis, chegavam já mornas na cidade de Laodiceia. A água que vinha lá de Colossos, ela já chegava morna ali em Laodiceia. E é muito interessante perceber nesse cenário, neste momento, que agora Jesus vai denunciar o que estava havendo ali, a temperatura da cidade, a temperatura da igreja estava diretamente ligada àquilo que eles estavam vivenciando na própria cidade. Então vai algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, seja um agente de transformação. Lembre-se, a indiferença mata. A cidade, por que eu vou evocar aqui esse primeiro princípio? Justamente pelo fato do seguinte, querido. Quando nós somos influenciados pelo meio, quando os males do ambiente que nos cercam começam a influenciar a nossa saúde espiritual, a nossa espiritualidade, e nós não nos tornamos os agentes de transformação, a indiferença começa a ser uma enfermidade que vai matando a verdadeira espiritualidade, a verdadeira adoração, o louvor, a contrição, a rendição ao Senhor, a maneira como nós nos portamos diante de Deus. É interessante olhar que aquela cidade, ela começou a ter uma mornidão, não só pelos efeitos das águas que chegavam ali, é só um paralelo, uma ilustração do que Jesus estava experimentando na relação dele com a igreja, mas todo o sistema de crenças, todo o sistema de convicções de uma igreja foi abalado, porque ela não se colocou na postura de ser uma agência de transformação. E é isso mesmo. O que você ouve? O que você recebe, o que as pessoas dizem, se você permitir, querido, se você não for o agente de transformação, sabe o que acontece? As palavras de adoecimento, as palavras de tristeza, as palavras de angústia, as palavras que estão infectadas com um vírus que é letal, é mortal, que mata, vão dominando o seu coração. E aí você passa a viver não um cristianismo onde há uma temperatura ideal, onde você está aquecido para o Espírito Santo de Deus, aquecido para Deus, com o coração queimando pelas coisas do reino. Você já se viu assim, com o coração queimando para as coisas de Deus, ardendo? Ou talvez o seu coração está morno. Você não é nem uma água fria, porque Jesus ele vai denunciar isto. A água gelada, a água refrescante, no sentido aqui, quem dera você fosse frio. Aqui não é frio de frieza espiritual, não. É frio para trazer refrigério, é frio para trazer consolo, é frio para trazer algo refrescante ao coração que está solitário. Quem dera você fosse frio para trazer consolo, refrigério, ou até quente. Mas você, Laodiceia, não é nenhum dos dois. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta nessa manhã: de que lado você está? Porque Deus, Ele nos pergunta isto. Essa cidade, ela é construída no ano 250 antes de Cristo, por um cidadão chamado Antíoco da Síria. E essa cidade, ela já começa estrategicamente como uma rota comercial, uma cidade que se torna imponente. Por quê? Por causa do ouro que ela produzia
E lá em Laodiceia, eles tinham uma lã muito fina, muito especial, uma especiaria da época, que ia para o mundo todo. Por isso que Jesus vai falar assim, ó, eu quero que você compre de mim ouro, eu quero que você compre de mim vestes brancas. Há um outro detalhe também da cidade, a cidade começou a produzir um colírio para os olhos. Ela se tornou uma referência de oftalmologia, onde as pessoas que curavam os olhos estavam ali. Ela se tornou um centro de restauração dos olhos. Eles extraíam de lá um colírio que produzia cura nos olhos. Então, todos aqueles que lidavam na medicina dos olhos, naqueles dias, iam para lá, temos que comprar aquele colírio. Por isso que Jesus vai falar, olha, aconselho que vocês comprem de mim o colírio. E aí aquela cidade se tornou também imponente, porque é aquela história, né? Nós mesmos não temos água, mas a gente tem dinheiro e recursos para trazer. Então, a gente traz água de Herápolis, a gente traz água de Colossos, e ela chega aqui e ela se tornou uma referência de águas termais. As águas termais, então todo mundo queria ir para aquela cidade, porque as águas lá eram águas termais, mas eram mornas. E o Senhor diz que aquele que está vivendo essa mornidão, ele está a ponto de vomitar, é vomitado, ele rejeita, causa enjoos. Aquela cidade não era nem quente, nem morna, nem fria, ela era morna, e Jesus vai denunciar isso. Querido, no nome do Senhor Jesus, vença hoje mesmo toda a mornidão que você está experimentando na sua vida espiritual. Vença essa indiferença, vença essa apatia, e Jesus vai dizer a maneira como eles deveriam vencê-la. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, ele denunciou o que aquela igreja vivia. Aquela igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja o quê? Carnal. Era uma igreja carnal. E lá havia o quê? Divisões, não havia unidade. Ao ponto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso de número 2, dizer o seguinte: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo pergunta, vocês não estão agindo como mundanos? Sabe o que eu me preocupo, querido? É nós nos acostumarmos com nossa espiritualidade diante de Deus. É você começar a se habituar com o sagrado. É você começar a não sentir a novidade de Deus na sua vida. É você se habituar em cantar, em ler a palavra. Mas sabe o que eu estou querendo te dizer nessa manhã? Você precisa vencer toda a indiferença com a transformação. Não deixar que a indiferença reine na sua vida. Comece a reinar no seu coração, na sua vontade, no seu desejo. Aquela igreja permitiu que essa mornidão tomasse o seu coração. A indiferença mata. Mas em segundo lugar, eu aprendo aqui uma outra verdade que nós precisamos entender. Cuidado para não viver um cristianismo nominal. As influências exteriores podem abafar a sua fé. Cuidado para não viver um cristianismo nominal. É sempre um perigo. As influências exteriores podem abafar a sua fé. Aquela cidade, quando Jesus vai dizer assim no verso de número 17, olha, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Em outras palavras assim, a gente tem o suficiente, a gente tem dinheiro, a gente tem saúde, na ótica deles. Mas Jesus estava olhando para eles e dizendo assim, vocês são pobres, vocês estão nus, vocês estão cegos,
vocês se gabam da riqueza que vocês têm, mas vocês não são nada disso. Como é importante, querido, você entrar em contato com a sua própria realidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não viva de ilusões. Você não é tudo isso que você está achando que você é. Você precisa entrar em contato com essa realidade. E o que aconteceu na cidade de Laodiceia? Eles começaram a permitir que as influências das pessoas, da sociedade, que a riqueza, o dinheiro, a saúde que eles se gabavam. Nós somos um centro que cura os olhos das pessoas, um centro de oftalmologia, um centro que cura os olhos. Nós somos um centro que as pessoas estão vindo aqui até nós. Cuidado, querido, com o seu ego. Cuidado com aquilo que você acha que tem e se alicerça nisto. Porque nós estamos vendo que no que diz respeito ao coronavírus, não adianta ter dinheiro, não adianta ter plano de saúde, não adianta ter riqueza, não adianta ter carro, não adianta nada disso. Se ela bater, pegar, e você não estiver com a sua imunidade em dia, acabou. Pode pegar qualquer um. Nós vimos jovens, nós vimos crianças, nós vimos idosos, nós vimos pessoas que morreram, porque a imunidade não estava boa. Eu lhe pergunto nessa manhã, como está a sua imunidade espiritual? Você se vê mais influenciado pelas pessoas? Eu conheci uma pessoa que nós sempre achávamos que ela era uma pessoa de Deus, uma pessoa do Senhor, uma pessoa de oração, uma pessoa da palavra. Mas sabe o que a influenciava? As conversas paralelas, as conversas das pessoas. Então, nem sempre quando você olha assim uma pessoa, ela é espiritual, mas ela é influenciável, ela é vulnerável, ela se deixa contaminar pelas conversas das pessoas. Ele é fraco espiritualmente nas suas convicções. E aí, querido, é o que eu penso com você nessa manhã. Deus está querendo levantar uma geração que seja comprometida com os valores da palavra. Não de conversas paralelas, não de conversas exteriores, não de conversas, influências do próximo de fora. É um tempo para você se firmar nos seus valores, nas suas convicções. Quando alguém te fala alguma coisa, querido, você tem que perguntar assim: isso vem de Deus? Porque pode ser que é joio, hein? Pode ser que uma pessoa está te dando uma palavra e não é de Deus. Então tome muito cuidado quando você ouve. É por isso que você precisa ser robusto. É na palavra, é na oração, é em Deus, é na presença de Deus. Porque aí, como João vai dizer, escrevendo a sua primeira carta de João, você vai discernir os espíritos. Cuidado. Essas contaminações, influências exteriores podem tirar o seu alicerce, a sua firmeza. Essa falta de conhecimento da realidade, eu acho que a igreja de Laodiceia, ela vivenciou realmente, foi essa ausência de uma certeza da realidade, uma ausência de realidade, uma miopia espiritual, uma falta de proteção. E aí eu destaco com você a terceira verdade. Você, na sua vida, em terceiro lugar, lembre-se, desenvolva anticorpos, para que você não seja contaminado. Se você não desenvolver anticorpos espirituais, você pode ser contaminado. Olha o verso de número 18, diz assim: eu lhe aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o aplique sobre os teus olhos e enxergues. Interessante, né? Essa é uma carta, um detalhe da carta a Laodiceia. Não tem elogios. Não tem elogios. Aquela igreja não teve nenhum elogio de Cristo Jesus. Que duro, né? Uma igreja de Jesus que Jesus olha e fala: eu não consigo ver nada de bom.
E aí, os valores, os investimentos espirituais para que essa imunidade acontecesse. Vamos pensar aqui, esse ouro refinado no fogo. Ah, querido, há uma riqueza muito maior que o Senhor considera do que nos alicerçarmos nas coisas da terra. É isso que Jesus está dizendo, a mensagem dele, a sua vida, a sua igreja nessa manhã é essa: compre de mim ouro. E nós temos um ouro, que é o ouro precioso do amor. A Bíblia fala do dom supremo, esse amor precioso. Nós temos o fruto do Espírito, que dele nós precisamos beber todos os dias e nos alimentarmos para podermos frutificar bem na nossa vida. Qual é o fruto do Espírito mesmo? Você lembra aí qual é o fruto do Espírito? É amor, é alegria. Vamos pensar na alegria, rapidamente. Tem pessoas que qualquer coisa abatem. Qualquer coisa tira a fé dele. Uma notícia ruim, tira a fé dele, tira essa alegria, tira essa motivação, tira essa inspiração, qualquer coisa abala esse crente. Aí Jesus está perguntando assim: mas que tipo de crente é você? Que tipo de noiva é você? Que tipo de igreja é você? Ah não, a igreja não são todos nós apenas, sou eu, somando com o meu irmão, e eu represento também a igreja. Alegria, irmãos, alegria. Alegria é uma virtude do fruto do Espírito. Uma coisa é você estar feliz, outra coisa é você ser feliz. A alegria, coloque isso. A gente passa por abatimento, mas Paulo fala, porém não destruídos. Amor, alegria, paz. Em meio às guerras, às confusões, às divisões de opiniões, quem está com a verdade, igual o Brasil está vivendo, nós temos uma paz que excede a todo entendimento, e ela vem do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa paz que excede, que governa em meio às guerras, às lutas. Eu posso declarar, você pode declarar, eu tenho paz. E Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Amor, alegria, paz, paciência. Acho que você nunca foi tão testado na sua paciência, né? Angustiado em casa, né? Esperando, né? Quando é que vai acabar? Nós lidamos com a tirania do tempo, e é por isso que você precisa exercitar a sua perseverança, exercitar a sua paciência, sua capacidade de ter longanimidade, longo ânimo para experimentar as lutas e passar por elas. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, a capacidade de exercermos o bem. E a nossa igreja, daqui a pouquinho, vai receber essa chuva de cuidados, manifestos de forma concreta, por doações de pessoas que com as suas mãos, concretamente vão abençoar pessoas para alimentarmos. É um tempo de partilharmos, é um tempo de partilha, de compaixão e graça, um tempo de fazer o bem, benignidade, bondade. Irmãos, tem muitas pessoas que de bom não tem nada. De bom não tem nada. São egoístas. São narcisistas. O umbigo deles é o centro deles. Deixa tocar nas coisas deles, nas coisas que eles conquistaram com o dinheiro. Aí você vê